Aqui na esquerda eu vou deixar uma imagem onde a altura do olhar ela vai estar lá em cima. Aqui no centro eu vou deixar uma imagem que a altura do olhar vai estar centralizada. Se eu abrir o Google Maps, né, e eu vou colocar aqui alguma rua, e nessa rua a gente olhar para cima, vou até fazer um desenho assim para vocês entenderem. Quando eu desenhar em cima dessa imagem, desenhar um quadrado, vocês vão ver que fica mais fácil de encontrar os pontos de fuga. Aí aqui, ó, tá um ponto, vem aqui para cá, ó, as linhas, ó, para cá. Aqui tá um ponto de fuga. Se a gente puxa para cá assim, ó, aqui tá outro ponto de fuga, entendeu? Então a linha do horizonte está aqui mais ou menos. Eu vou colocar uma imagem e vou colocar, como se tivesse essa imagem, como se eu estivesse simplificando ela. Uma imagem que a gente olha para baixo assim, a gente tem uma visão de baixo e a gente enxerga os 3 pontos de fuga. E aí galera, bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre esse livro aqui, o Perspective Made Easy. É um livro que me ajudou bastante a entender mais sobre perspectiva de um jeito simples. Eu lembro que quando eu estava pesquisando aqui no YouTube sobre perspectiva, eu vi que vários artistas recomendam esse livro aqui. E hoje, né, estudando, já entendendo um pouco mais sobre perspectiva, eu entendo por que a galera recomenda ele, porque assim, ele te ensina a perspectiva de um jeito simples, né? Muitas vezes a gente fala de perspectiva, a gente acha que é algo super difícil, mas ele ensina pra gente de uma maneira aí bem simplificada. E além, galera, de eu estar mostrando o livro, eu vou estar explicando também alguns pontos fundamentais desse livro, assim, algumas páginas que eu acho que se vocês pegarem assim mais para estudar, vocês vão se dar bem, assim, vocês vão entender melhor o conceito da perspectiva, um ponto de fuga, 2 pontos de fuga, 3 pontos de fuga, vocês vão estar entendendo bem. Então algumas páginas eu vou estar focando mais assim, e também vou estar explicando, né, sobre perspectiva para vocês, além de eu estar mostrando o livro, né. Então além de eu mostrar o livro, também vou estar explicando um pouco mais sobre perspectiva, beleza? Então vamos lá pro vídeo. Então a gente começa aí iniciando abrindo o livro aí, vendo o que ele tem. Aqui uma introdução, né? Aqui ele fala sobre o conteúdo do livro. O livro é dividido em conteúdos de parte 1, parte 2, parte 3. Então ele é dividido em partes aí, né? Aqui, galera, vamos lá, para parte 1, ele fala sobre altura do olhar, linha do horizonte. A gente vai mostrando mais aí algumas coisas, algumas simplificações. Ele fala bastante sobre como simplificar a perspectiva também no decorrer do livro. A gente vai estar falando sobre isso daí. Aqui ele fala sobre a linha do horizonte, né? Aqui já a altura do olhar. Às vezes, galera, a altura do olhar, ela pode estar aqui embaixo, pode estar aqui no centro, pode estar aqui em cima. Vou estar falando mais sobre isso no decorrer do vídeo. E lembrando, né, galera, que a perspectiva é algo fundamental aí para o nosso desenho, para o nosso desenho ficar melhor, né? Aqui, pode ver, galera, aqui uma coisa que, se a gente notar, a linha do horizonte no plano aqui, né, no quadro da imagem. Quando eu falar o quadro da imagem, é quando esse corte assim da imagem, né, tipo como se fosse um quadro assim. Você vê que a altura do olhar ela tá aqui para baixo, tá vendo? Ela tá aqui para baixo. Aqui a gente vê a altura do olhar aqui para cima, entendeu? A diferença, ó. Aqui tá para baixo e aqui tá para cima. Daqui a pouco eu vou mostrar aí na edição do vídeo para vocês. Imagens mostrando isso, tá? Mas aí a gente entra aqui na parte 2 agora, que é uma parte também muito, muito interessante do livro, que ele vai falar sobre a altura do olhar, que é algo assim que eu acho que é uma das coisas mais importantes, assim, que é essa parte aqui, ó. Essa parte aqui eu acho que do livro é uma das partes mais interessantes, por quê? Eu vou mostrar para vocês aí na edição do vídeo o seguinte. Aqui na esquerda eu vou deixar uma imagem onde a altura do olhar ela vai estar lá em cima.
Aqui no centro eu vou deixar uma imagem que a altura do olhar vai estar centralizada. E aqui na direita eu vou deixar para vocês a altura do olhar onde ela está para baixo, tá? Então nessas três imagens você vê a diferença. Você vê que a altura do olhar ela pode estar em cima, ela pode estar no centro ou ela pode estar lá embaixo. Como nessa aqui, né? Ó. Se a gente for ver essa imagem aqui, ó, a altura do olhar ela está aqui embaixo e a outra altura do olhar ela está aqui em cima, né? A linha do horizonte. Então, galera, eu acho que você está começando a estudar perspectiva. Quando você entende isso, quando você entende, você sabe encontrar aonde está a altura do olhar, cara, o seu estudo ali, quando você for estudar um ponto de fuga, 2 pontos de fuga, 3 pontos de fuga, vai estar muito mais, vai te ajudar muito, sabe? Então, essa parte aqui do livro, essa falando aqui sobre a altura do olhar, para mim é uma das partes assim mais interessantes, beleza? Então a gente vai passando aí. Ele fala mais aqui sobre a altura do olhar. Aqui, ó, se a gente for ver, galera, a mesma coisa que eu falei da imagem para vocês, né? Aqui, a altura do olhar tá nessa parte, né? Aqui é a linha do horizonte, ó, e a altura do olhar ela tá aqui. Então, se a gente puxa aqui um ponto de fuga e vem para cá, ó, vem para baixo, o que acontece? A gente vê a mesa de um certo ângulo, certo? A gente vê a mesa tipo meio que olhando assim de cima dela. Agora imagine que você se agachou, olhou ali na mesa. Aí você olha assim, você fala, eu consigo ver a mesa de certo ângulo. Por quê? Você se abaixou e a altura do seu olhar tá aqui, ó. Então o que acontece? Você vê a mesa aqui por baixo dela. Faz um teste, galera. Se você tem uma mesa aí por perto, faz esse teste. Olha por cima dela e olha como você enxerga assim, ó, a linha do horizonte. Tá vendo? Você vai enxergar a linha do horizonte de uma certa maneira. Agora, se você se agachar e olhar aqui assim, ó, na mesa, você vai enxergar a altura de olhar de outro modo, tá? Uma coisa que é legal também, que eu vou colocar na edição do vídeo, é o seguinte. Se eu abrir o Google Maps, né, e eu vou colocar aqui alguma rua, e nessa rua a gente olhar para cima, deixar no centro ou olhar para baixo, vocês vão ver, é isso, sabe? É essa diferença assim entre a altura do teu olhar. Então, como eu disse, né, essa é uma das partes mais interessantes assim da perspectiva, mais importantes aí da perspectiva. Então, como eu disse, né, galera, antes, vou estar abordando aqui algumas páginas que, na minha opinião, são as mais interessantes e vou estar explicando um pouco sobre elas, né? Aí aqui na parte 3, a gente entra em um ponto de fuga. Um ponto de fuga é algo bem simples também. Essas imagens que eu mostrei para vocês, todas elas são com um ponto de fuga, né? Se a gente for ver lá, ó, como eu disse antes, né? Aqui a gente tem esse quadro. E nesse quadro, a altura do olhar tá aqui, ó. Tá aqui assim, ó. Tá mais ou menos aqui. Então, beleza, já que eu achei aqui a altura do olhar, se na direção, toda a direção tá indo aqui pro centro, pô, o ponto de fuga tá aqui, ó. Um ponto de fuga tá aqui. Eu vou colocar, galera, né, nas imagens também, eu vou mostrar para vocês 3 imagens. Na primeira imagem, o ponto de fuga ele vai estar alinhado à esquerda, tá? Na segunda imagem, o ponto de fuga vai estar alinhado no centro. Na imagem da direita, eu vou estar colocando o ponto de fuga alinhado à direita. Então, às vezes o ponto de fuga, pessoal, ele pode estar tanto aqui, ele pode estar aqui, quanto ele pode estar aqui. Lógico que vai mudar a imagem. Se o ponto de fuga estivesse aqui, meio que a imagem, o traço, ele viria tudo daqui, ó. O centro da imagem, ele sairia daqui e não daqui, entendeu? Ele sairia daqui e não daqui. Se o ponto de fuga ele estivesse aqui, o centro da imagem iria sair daqui, ó, e não daqui, tá? Então, acho que mostrando para vocês essas imagens, acho que vai tá mais simples assim de explicar, né? Então, como eu disse, às vezes
dando uma resumida, galera, às vezes a altura do olhar, ela pode estar aqui, pode estar para baixo, ela pode estar no meio, ou ela pode estar aqui em cima, a altura do olhar, certo? Imagina que a gente tem uma altura do olhar aqui, ela pode estar aqui, aqui ou aqui. Já o ponto de fuga, a gente pode estar em qualquer lugar também na imagem. Ele pode estar aqui, ele pode estar aqui, ele pode estar aqui, entendeu? Então são essas diferenças, assim, quando você começa a ter um olhar, digamos, mais clínico, assim, para isso, mais observador, você vai acabar, assim, quando o seu olhar estiver treinado, você já vai olhar para uma imagem e vai falar, ah, já sei, o ponto de fuga está aqui, ah, já sei, a altura do olhar está aqui, sabe? Então acho que quando a gente desenha imagens, quando a gente pratica estudos de desenho com imagens, assim, tipo de prédios, de paisagem, a gente vai praticando, então cada vez mais o nosso olhar vai ficando treinado. E, por exemplo, às vezes você está assistindo um filme, aí você tipo, nossa, aqui já sei onde está a perspectiva. Você está andando na rua, você começa a entender mais sobre a perspectiva também, sabe? Então, acho que quando a gente vai estudando, vai desenhando coisas assim, né? Tipo, prédios, paisagens, a gente vai treinando o nosso olhar para isso. E saber ali sobre a altura do olhar, saber onde tá o ponto de fuga também, é muito importante para isso, vai deixando o nosso olhar aí mais treinado, tá? Então a gente vai passando aí por mais coisas, aqui de novo mostrando uma forma simplificada de um ponto de fuga que está aqui no centro, certo? Aqui falando um pouquinho mais sobre um ponto de fuga de novo. Algumas partes, galera, que eu não acho assim que é um pouco mais difícil de explicar, eu vou deixando assim vou passando mais rápido e vou focando mais nessas páginas que eu acho mais, que eu acho que vai ajudar mais vocês assim, tá? E aqui a gente fala mais sobre algumas coisas, sobre como localizar o ponto de fuga e a altura do olhar. Uma coisa que a gente pode simplificar, que é interessante, galera, por exemplo, imagina que tem um móvel ali na sua casa e no desenho você faz uma caixa. Imagina que esse móvel aqui, ele é uma caixa, tipo como se fosse isso daqui, ó. Ele é uma caixa. Se a gente desenha uma caixa, se eu desenhar aqui, tipo, por exemplo, uma caixa, eu desenhei essa caixa aqui, ó. A gente vê, ó, a altura do olhar, sabe? Tipo, a gente consegue enxergar a perspectiva, sabe? A perspectiva é essa daqui. Se eu puxar as perspectivas dessa caixa aqui, ó, vocês vão entender, sabe? A gente vai entender melhor. Então, o que eu quero dizer assim? Que, por exemplo, se você tem um móvel na sua casa, simplifica ele como uma caixa. Aí depois você pode puxar os pontos de fuga. Eu vou, no decorrer do vídeo, do livro vai falar mais sobre isso. Daí eu vou explicando para vocês, mas é meio que é isso que ele quer trazer aqui, sabe? Se você, sei lá, desenha uma caixa assim, ó, eu desenho aqui uma caixa. Aí, ó, se eu puxo daqui de cima o ponto de fuga, ó, eu também consigo estudar um ponto de fuga com isso. No vídeo aqui no canal, galera, eu tenho uma live que eu falo sobre esse livro aqui também. E nessa live eu faço esses exercícios assim de pegar a caixa e puxar, né? Puxar os pontos de fuga. Então, tipo, você vai desenhar uma caixa, aí você vai depois puxar os pontos de fuga, tá vendo? Que também é uma maneira uma maneira simplificada de estudar a perspectiva. Aqui ele fala sobre que a perspectiva, galera, nem sempre tá no quadro da imagem, tá vendo? Aqui tá a imagem. Aqui, ó, é o quadro da imagem, certo? Só que se a gente ver direito, a perspectiva não está aqui dentro. Às vezes a perspectiva ela está fora do quadro da imagem. Eu vou colocar para vocês outra imagem aqui que é mais ou menos isso. Vocês vão ver que a perspectiva não está dentro do quadro, ela está para fora do quadro, certo? Então, vou até fazer um desenho assim para vocês entenderem. Quando eu desenhar em cima dessa imagem, desenhar um quadrado, vocês vão ver que fica mais fácil de encontrar os pontos de fuga, entendeu? Então, toda vez que você, sei lá, você vai fazer um desenho de uma casa, quando você faz essa casa simplificada como se fosse um quadrado,
mais fácil fica de você encontrar os pontos de fuga, entendeu? Que é o que ele quer, é o que ele quer mostrar aqui pra gente, tá vendo? Ele quer mostrar isso aqui pra gente, ó. Às vezes tá aqui, ó, o quadro da imagem tá aqui assim, ó, só que o ponto de fuga tá fora, entendeu? Tá fora da imagem. Então ele ensina aqui a gente a como encontrar os pontos de fuga quando não está dentro da imagem. Aí aqui a parte 5, ele vai começar a falar sobre 2 pontos de fuga. Aqui de novo, galera, ele explicando essa ideia aí do quadrado. Por exemplo, uma coisa que vocês podem treinar na casa de vocês, vocês podem pegar alguns objetos simples assim, ó, e puxar desses objetos simples, ó, tipo um ângulo assim, ó. Eu vou até como se eu tivesse, vou meio que fazer uma pausa assim, ó, nesse vídeo, ó. Vocês vão ver que eu vou tirar uma print em cima disso aqui e vocês vão ver, ó, se eu desenhar um quadro, ó, eu vou desenhar um quadro aqui assim, ó, desse estojo. E vocês vão ver que eu vou puxar a perspectiva daqui, ó. Puxar a perspectiva. Então a perspectiva tá lá em cima, ó. Tá lá em cima. Então aqui é meio que a linha do horizonte, a perspectiva está aqui, então ela vem, ó, entendeu? Então estudem com forma simples, tipo como ele mostra aqui, ó. Estudem com forma simples, que isso vai ajudar bastante vocês, ó. Aqui ele vem e ele faz um quadrado e nesse quadrado ele puxa os pontos de fuga. É como se estivesse aqui assim, ó. É como se fosse essa caixa, ó. Aqui está a caixa, então ó, aqui tá um desenho de um cubo. Aí aqui, ó, tá um ponto, vem aqui para cá, ó, as linhas, ó, para cá. Aqui tá um ponto de fuga. Se a gente puxa para cá assim, ó, aqui tá outro ponto de fuga, entendeu? Então a linha do horizonte está aqui mais ou menos e ó, e os pontos de fuga estão para cá, certo? Então, ó, aqui é a mesma coisa que ele ensina. Essa simplificação é muito importante. Eu vou estar falando isso aí no decorrer do vídeo. Mas essa simplificação de usar caixas é muito importante. Ele até vai mostrar aqui no vídeo, no livro também. Ele mostra no livro como simplificar com formas de caixas, tipo cidades e tal, imagens. É bem interessante essas partes. Por isso, né? Por isso que é o que eu falei no começo. É mostrar a perspectiva de um jeito simples, tá? Então vamos aí pro passo 7. Uma outra parte, galera, que é muito, muito, muito importante, extremamente importante aí com os 2 pontos de fuga, que é o seguinte, é a distorção. Quando uma imagem ela está com um ponto de fuga longe, o que acontece? Ela não distorce tanto. E quando a gente tem uma imagem que o ponto de fuga está mais próximo, os 2 pontos de fuga, né, estão mais próximos, o que acontece? A imagem ela distorce. Então, se a gente vê nessa mesa aqui, ó, uma imagem, essa de baixo ela tá bem distorcida, a de cima não tem tanta distorção, por causa disso, né? Ó, o ponto de fuga ele tá longe, ó, ele tá longe, então não tem tanta distorção. Agora, quando o ponto de fuga ele tá bem próximo, o que acontece? Há essa distorção, assim. Então, vou estar mostrando para vocês 2 imagens também, uma imagem que, se a gente for ver, o ponto de fuga está distante e vocês vão ver que na imagem a arquitetura ela não distorce tanto. Agora, se eu pegar outra imagem que os pontos de fuga estão mais próximos, o que acontece? Vocês vão ver que na imagem ela vai estar bem distorcida. Então isso é outro ponto, galera, outro ponto aqui do livro que eu acho super interessante de você estar estudando, de vocês entenderem isso, tá? Porque vocês entendendo isso daqui, mais fácil fica de achar os pontos de fuga. Beleza? Então a gente vai passando mais aí. Aqui ele fala sobre isso, né? Ó, ele fala que quanto mais próximo você tá, mais distorcido ele é. Agora, quando você tá de uma visão mais distante, o que acontece? Não distorce tanto, entendeu? Então essa é a explicação que ele traz aí da distorção, assim. Aqui ele fala sobre essa mesma coisa estudando sobre ambiente, assim. É uma coisa legal também, galera, de estudar, assim, sobre ambiente. Só que eu acho que isso aqui é um pouco mais... Acho que desenhar ambientes já é um pouquinho mais avançado, mas pode ser que
vocês gostem também, ó. Aqui tá A e o B, que é os dois pontos de fuga. Um ponto de fuga, dois pontos de fuga, né? Aqui você puxa uma linha, ó, puxa da linha da cá, daqui, daqui, tá vendo? Então você acaba encontrando aí os pontos de fuga. Aquele traz, né, pra gente ambientes, né? Também é uma coisa legal de se estudar. O passo 7 aqui, vamos ver o que ele traz aqui pra gente. E aqui, galera, outra parte também que é interessante da gente estudar, que é isso, é assim, ó, às vezes o ponto de fuga ele pode estar mais próximo ou ele pode estar mais distante. Aqui, se a gente for ver, tem dois pontos de fuga, certo? E os dois estão distantes. Ó, os dois estão distantes. Então, o que acontece com a imagem? A imagem você consegue ver os dois ângulos dela, tá vendo? Ó? Você consegue ver essa parte escura, quanto ver essa parte clara. As duas estão bem definidas. Só que às vezes, o que acontece? O ponto de fuga ele pode estar mais próximo e o outro pode estar mais distante. Aí o que acontece? Ó, você consegue ver essa imagem aqui, ó, a parte escura, mas ela mostrando mais, né? Então eu vou também mostrar para vocês aí algumas imagens, porque às vezes depende de onde você tá, né? Às vezes você consegue enxergar mais por exemplo, vou dar um exemplo aqui, mais um muro, né? Se a gente vê uma arquitetura assim, a gente consegue mais enxergar, sei lá, o lado direito do muro do que o lado esquerdo. Então aqui a gente consegue enxergar os dois, ó, certo? Aqui a gente consegue enxergar mais um lado só, entendeu? Então, às vezes, só que assim, galera, a gente vai estudando, vai vendo algumas imagens e tal, vai desenhando, vai treinando o olhar e a gente vai melhorando em relação a isso. Ó, aqui tá vendo? Tá diferente, ó. Aqui tá pro lado esquerdo, já aqui está pro lado direito. Então depende, às vezes ele pode estar aqui no centro, às vezes você pode colocar o objeto aqui no centro, daí do objeto você vai puxar os pontos de fuga, certo? Você vai conseguir olhar os dois lados do objeto, tá? Aí aqui já não, a gente consegue já olhar mais esse lado claro do que o escuro, entendeu? Então assim vai mudando os ângulos. E daí a gente entra aqui, pessoal, agora é uma parte bem interessante também. Eu lembro que quando eu estava estudando eu não entendi muito bem isso aqui, mas o que ele quer dizer isso aqui é a simplificação. Se a gente colocar uma arquitetura, uma imagem de arquitetura e simplificar ela, a gente vai conseguir desenhar ela muito melhor. Que é o seguinte, ó, se a gente for ver, se a gente passar as páginas aqui, ó, ele mostra isso daqui nessa página. Imagina, eu vou até fazer para vocês aí na edição do vídeo, eu vou colocar uma imagem e vou colocar, como se tivesse essa imagem, como se eu estivesse simplificando ela. Eu vou simplificar ela em quadrados. E vocês vão ver como que é muito mais fácil de desenhar. Então, às vezes, você olha uma arquitetura, olha uma imagem assim de arquitetura e tal. Galera, não precisa fazer janela por janela, coisa, sabe? Às vezes pega um prédio e simplifica ele. Simplifica o prédio. Faz um quadrado só. Aí, você viu uma casa, beleza, faz um quadrado só. Não precisa detalhar tudo. Depois você vai detalhando as coisas, entendeu? Então, isso daqui é o que ele quer mostrar pra gente. É trazer a simplificação para ajudar a gente na perspectiva, entendeu? Isso aqui é uma maneira bem legal também de se estudar. É desenhando com caixas. A gente faz uma caixa, certo? E vai olhando aquela imagem de uma maneira como se ela fosse mais simplificada, tá vendo? Aqui também, ó, ele traz isso, ó. É o que eu tô querendo dizer para vocês, ó. Ele olhou ali a imagem de alguns prédios e simplificou aquilo, entendeu? Depois ele vai desenhando um prédio, entendeu? Mas olhem, comecem a observar as imagens. Quando você for desenhar uma ilustração, coisa do tipo, começa a entender mais a imagem de uma forma simplificada. Que isso vai ajudar bastante no desenho de vocês, sabe? Às vezes a gente já quer começar a imagem
detalhando tudo, sabe? Cara, primeiro começa a desenhar ela com quadrados, que depois vocês vão entender, galera. Isso vai ajudar demais vocês, tá? Vai ajudar bastante vocês. Ele traz mais exemplos aqui no livro também sobre isso, até desenhando alguns carros assim. Vamos ver o que ele fala mais aqui também. Acho que essa parte assim não é tão interessante de eu estar falando agora. Mas o que eu acho aqui, galera, o que eu sempre falo no canal é o seguinte. Cara, você está começando a estudar, antes mesmo de estudar perspectiva, começa a desenhar alguns objetos assim, sabe? Começa a desenhar alguns cilindros, alguns círculos, alguns quadrados, porque, cara, isso ajuda demais a gente. Quando você começa, por exemplo, eu vou desenhar essa caneta aqui, ó. Eu vou desenhar essa caneta, só que eu começo a olhar ela de uma forma simplificada, como se fosse um cilindro isso daqui, sabe? Para depois, para eu estruturar essa caneta depois, fica muito mais fácil. É a mesma coisa disso aqui, ó. Tá, eu posso desenhar isso daqui. Tá, então eu vou fazer um quadrado assim, sabe? Eu não preciso começar detalhando pelo nome ou coisa do tipo, sabe? Faz um quadrado, comecem a estudar mais, a desenhar coisas assim, para vocês entenderem essa simplificação no desenho. Como é que eu entendo isso daqui? Às vezes vocês vão ver, por exemplo, imagina que você viu um time-lapse de um desenho de um artista. E você viu que ali no início ele usa muitas formas básicas. Ele começa a estruturar o desenho dele com formas básicas. Aí você pensa, pô, como é que ele faz isso? Porque de tanto que o artista ele está acostumado a olhar um objeto, a olhar uma imagem e simplificar ela, sabe? Eu vou até, de novo, na edição do vídeo aí eu vou mostrar para vocês a imagem e depois ela de uma forma simplificada. Só que como é que a gente consegue chegar nisso? Como é que a gente consegue chegar nesse resultado? Como é que a gente tem no nosso olhar para começar a enxergar as coisas mais simplificadas? É o seguinte, eu tenho uma pasta, galera, no Pinterest que se chama Fundamentos do Desenho. E lá tem bastante coisas básicas, assim, tem tipo quadrados, círculos. O que vocês podem fazer? Vocês podem ficar desenhando isso, reproduzindo isso, para quê? Para o seu olhar ficar cada vez mais treinado às formas básicas. A cada vez mais que você for desenhar alguma coisa difícil assim, começar a estruturar ela por formas básicas, tá? Então, beleza, a gente falou mais sobre isso, ele mostrou aqui formas básicas. Deixa eu ver o que ele traz mais aqui. Aqui já algumas coisas um pouquinho mais difíceis assim. Passo 11, né? Ele fala sobre interiores. Tá vendo? Ele mostra o interior aqui de uma forma simplificada. Aqui também. Você vê que esse desenho, galera, se a gente for ver esse desenho, você começa fazendo formas básicas, sabe? Você simplifica essa mesa, imagina que ela é um quadrado, imagina que esse móvel aqui ele é um quadrado, sabe? Quando você for começar um desenho, começa ele assim de uma forma mais simples, que vai te ajudar bastante, tá? Então vamos lá, vendo mais coisas aqui. Aqui uma coisa que ele fala que é interessante, que é, às vezes você vai desenhar faz um quadrado e nesse quadrado você vai fazer um X. É mais ou menos como se fosse isso daqui, ó. Imagina que a gente tem esse quadrado aqui, ó, e nesse quadrado a gente vai fazer um X daqui, ó. Deixa eu ver se tá pegando bem aqui, ó. A gente vai fazer um X, ó. E desse X, o que a gente encontra aqui? A gente encontra um meio, ó. Tá? Então, mesma coisa que assim, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Pegar aqui. Daqui a gente encontrou um meio, tá? Então é meio que isso aqui que ele quer mostrar pra gente, galera. É tipo pegar isso daqui, ó, do quadrado, fazer um X no meio do quadrado
e você encontra o meio dele. Então você vê muitas pessoas às vezes que vai tá treinando ali paisagem, tá estudando paisagem, personagens assim, eles querem começar a estudar paisagem. Você pode ver que muito dessa galera, eles fazem um X assim no chão, para meio que definir isso, sabe? Definir como se aquilo ali fosse um plano. Então é isso que ele quer trazer nessa explicação. Aqui ele tem um quadrado aqui, nesse quadrado ele faz um X dentro do quadrado. Então o que acontece? A gente encontra o meio aqui, ó. Tá vendo? Ó? Se a gente fazer um quadrado assim meio que 3D, ó, tá vendo? A mesma coisa, ó. Ó, aqui. Então isso, às vezes, num estudo, acaba simplificando, acaba te ajudando. Ele tem um exemplo muito legal aqui que eu vou mostrar para vocês. Esse exemplo aqui, galera, que ele traz aqui nessa página, é uma página assim também que eu acho muito interessante, porque é o seguinte, isso que eu mostrei para vocês, né, da gente marcar um X aqui assim, ó, da gente marcar um X no quadrado pode ajudar a gente. Então imagina que você tem aí na sua casa uma mesa, certo? O que você vai fazer? Você desenha a mesa como se ela fosse um quadrado, tá? Como se ela fosse um quadrado assim, ó. E o que você vai fazer? Dentro do quadrado você puxa aqui, ó, o X aqui, ó. O que acontece? Você encontra um meio. Então aqui, ó, se a gente puxa aqui esse X, você encontra um meio, tá vendo? Você encontra um meio da mesa. Aqui também, ó, se a gente faz um quadrado aqui, a gente puxar esse X aqui, a gente encontra um meio, certo? Então é isso que ele quer ensinar pra gente. É uma maneira bem interessante também de fazer estudos assim. Faz um teste, galera. Faz um desenho assim, né? Faz um quadrado, aí você faz um X assim, ó, faz um quadrado aqui assim, faz um X no quadrado, ó, que você acaba encontrando o meio dele. Isso é bem interessante. É uma maneira também, se você for fazer desenhos assim de paisagem, de cenário e tal, isso acaba ajudando bastante. É uma coisa que eu vejo a galera indica bastante sim para fazer. Então é o que ele quer explicar aqui pra gente. Vamos ver mais o que ele mostra aí. Aqui ele vai falar sobre cilindros e eclipses. Isso aqui, pessoal, é bem interessante também. Meio que junta com essa ideia do X lá. Eu vou explicar para vocês daqui a pouco, vocês vão entender. Isso aqui ajuda muito se você for fazer um desenho de carro ou coisa do tipo assim. Aqui, pessoal, ó, aqui ele fez um quadrado aqui, certo? E dentro do quadrado, ele fez aquele X lá, ó. Ele fez aquele X. E o que acontece? A gente encontrou o meio aqui, ó. Então imagina que você vai fazer um desenho de uma roda. Você faz o cilindro aqui assim, ó. Você faz o cilindro, aqui tá o cilindro, ó. E você ajuda, sabe? Ajuda a fazer esses desenhos assim, tipo de roda e tal. Ele acaba ajudando bastante vocês nisso, a encontrar o centro, assim, tá vendo? A ter um desenho que se encaixa assim na perspectiva, certo? Esses estudos também, galera, tipo simplificados assim, ajuda demais vocês assim, quando vocês forem desenhar outras coisas. Isso aqui foi meio que o que eu disse ali antes, né? Sobre simplificar. Às vezes você querer desenhar um carro, você não consegue, você acha difícil assim. Mas galera, começa pelo simples, entendeu? Olha como ele estruturou essa carroça aqui assim, ó. Você vê que ele estruturou tudo com quadrado, ó. Ele fez um quadrado aqui, aí depois ele fez um círculo. Aí aquela ideia, né? Ó. Você faz um X aqui assim, ó. Você faz um X, você acha o meio. Então o meio da roda vai estar aqui, certo? Então, tipo, aqui é a mesma coisa. Eu posso fazer um X aqui embaixo, ó, que eu vou encontrar o meio da carroça, sabe? Então todo aquele estudo que ele ensina ali ajuda a gente a estruturar outros desenhos assim. Aqui é a mesma coisa, ó. Não começa a fazer um carro já pelos detalhes ali, começa a fazer pela estrutura, sabe? E uma outra coisa, galera, que é muito importante de falar, que é o seguinte: às vezes você quer treinar o seu olhar para perspectiva, quer melhorar o seu olhar, assim, tipo,
para enxergar mais a perspectiva de uma maneira certa, uma coisa que é muito legal de estudar é o que? É a gente estudar desenhando casas, prédios, paisagem, carros, motos. Isso tudo pode ajudar a gente. Então, quanto mais eu desenho isso, mais o quê? Mais o meu olhar vai ficando treinado, mais eu consigo enxergar a perspectiva. Então, quando você for fazer um desenho de imaginação, uma coisa do tipo, o seu desenho já vai estar muito mais encaixado na perspectiva, sabe? Então, desenhar essas coisas ajuda demais vocês. Eu tenho uma playlist aqui no canal que eu falo, uma playlist só de perspectiva. Tem bastante coisa lá que eu faço treinando assim, para treinar a perspectiva. Aqui uma coisa também que eu acho legal, que eu sempre falo pra galera, é desenhar com coisas simples, né? Desenhar com objetos. Isso daí ajuda demais a gente, para quando a gente for desenhar coisas difíceis. Tá vendo que aqui, ó, ele simplificou aqui, ó. Esse barco aqui, ele simplificou, tá vendo? Com formas básicas. E depois aqui ele vai estruturando o desenho dele. Então isso daí é bem interessante de se fazer. Às vezes na sua casa, uma coisa também que é legal para treinar é o que eu já falei aqui, né? Às vezes a gente pode pegar sei lá, alguma coisa quadrada e estudar isso daqui, como é que simplifica isso daqui, como é que ele se encaixa na perspectiva, pegar isso daqui também e tipo, desenhar isso daqui. Eu tenho coisa mais simples aqui, eu posso desenhar isso daqui e também entender como isso funciona. Por quê, galera? Estudar coisas simples, estudar objetos, faz o seguinte, faz com que você acabe observando alguma imagem e desenhar ela de uma forma mais simples, entendeu? Como ele traz nessa parte aqui, ó, certo? Como ele traz aqui, ó. Ele mostra os prédios aqui, só que de uma forma simplificada, ó. Comecem por formas simplificadas. Como eu disse, né? Como é que eu entendo? Como é que eu faço para estudar? Como é que eu faço para olhar o meu desenho de uma forma mais simplificada? Cara, desenha objetos. Desenha objetos assim na sua casa, porque isso vai trazer um olhar para você, tipo, na questão de artista, mais simplificado. Você vai olhar, às vezes, por exemplo, você vai desenhar um corpo humano, só que você vai olhar o corpo humano de uma maneira mais simplificada. Por quê? Você desenhou objetos. Então você estudou essa maneira mais simples assim de desenho. Então quando você vai fazer alguma coisa mais detalhada, mais difícil, você faz o quê? Você começa pelos objetos. Você vai estruturando aquilo com objetos. Quando eu quero dizer objetos é o quê? Quadrado, cilindro, sabe? Você vai estruturando o seu desenho assim. Então aqui também no canal tem uma live que eu faço que é de anatomia. E na anatomia eu simplifico ela, né? Eu faço a anatomia de uma forma simplificada. Eu faço ali com quadrados, cilindro. E isso ajuda demais, galera. Isso aí ajuda demais. Uma coisa que eu indico pra vocês é isso. Quando for estudar perspectiva, estuda também essa simplificação aqui, ó. Estuda mais sobre isso aqui, ó, tá? Isso daqui é muito importante, vocês desenharem mais isso daqui, ó. Que depois o desenho de vocês vai se tornar mais fácil quando o seu olhar ele tá treinado a enxergar as coisas de uma maneira mais simples, certo? Então aí vamos lá para mais um passo aqui do livro. Eu acho que essa página aqui são umas coisas um pouquinho mais difíceis assim, não vou me aprofundar tanto nisso. Eu falo muito sobre essa simplificação, né, sobre desenhar objetos, porque eu acho que realmente é algo assim que vai ajudar bastante vocês. Aí aqui ele entra um pouco na questão de luz e sombra. Uma coisa, pessoal, que pode ajudar vocês, que nem essa caixa aqui, ó. Se a gente for ver, aqui, ó, tá mais claro, certo? Aqui na direita tá mais claro
e aqui tem um pouquinho de sombra. Ó. Aqui, se a gente for ver, tem a sombra. Então, às vezes, pega um objeto simples na casa de vocês e faz esse treino, tá vendo? Tenta ver aonde está o lado mais claro, aqui o lado mais escuro. Tenta entender da onde vem essa luz aqui, ó. Essa luz está vindo daqui, ó. Tá vendo? Ela vem aqui da direita. Então, aqui está mais claro, aqui já está mais escuro, certo? Então, é o que ele quer trazer aqui pra gente, ó. Porque às vezes você imagina que você vai desenhar uma paisagem e tal, de imaginação, ou tá criando alguma coisa, o que acontece? O seu olhar fica mais treinado para isso. Então, meio que automaticamente você já sabe onde você vai ter a luz, automaticamente você já sabe onde vai refletir a luz, onde vai bater a luz, aonde vai ficar mais escuro. Por quê? Por causa desse treino aqui de simplificação, entendeu? Tá vendo isso daqui, ó? Isso aqui é bem interessante. A luz está aqui, ó, ela bate nessa parede e aqui, aqui escurece, certo? Então, a treinar bastante essas coisas. Na minha pasta lá no Pinterest, que eu falo sobre fundamentos do desenho, tem muita coisa, tem muita imagem lá simplificada nessa ideia aqui, sabe? Tem muita imagem simplificada. Então, fiquem mais atentos a isso, galera. Comecem a observar mais o dia a dia de vocês. Às vezes você está na mesa assim, almoçando, olha um copo, vê como é que a luz está batendo nesse copo, como é que está refletindo na mesa, sabe? Isso daí também é um estudo, né? A gente que é artista, a gente não para de estudar, né? A gente tá sempre treinando aí o nosso olhar para isso. Aqui ele mostra... Isso aqui eu acho muito legal, né? Esses cones de uma maneira simples, né? A luz ela tá aqui em cima, então ela bate e aqui vai escurecer. Aqui a luz está aqui em cima, ela tá clareando tudo. Aqui a luz está na esquerda e quando ela bate aqui escurece, sabe? Olha como é simples, galera, entendeu? Não precisa de muita coisa, sabe, para estudar luz e sombra. E aqui mais um passo. Aí fala aqui sobre reflexão, né? Que é a mesma coisa que a gente está falando, assim. Imagina que você está fazendo um cenário, assim. Está desenhando um cenário e você precisa saber aonde o barco vai refletir, aonde, sabe? Essas coisas assim, tipo, que é da natureza, sabe? Esse estudo, galera, precisa vir dessa simplificação, entendeu? Quanto mais você estuda coisa simples, quanto mais você entende ali no dia a dia como é que a luz bate, onde é que tá escuro, tipo, onde é que tá mais claro, onde é que tá mais escuro. Quando você vai entendendo isso, quando você vai fazer um desenho assim, uma ilustração, coisa do tipo, na sua cabeça tá muito mais fácil de você entender, sabe? Parece que aquele seu desenho é algo natural, sabe? É algo natural, de tanto você estudou ali sobre luz e sombra. E aqui a gente começa a falar sobre 3 pontos de fuga, que também, galera, não é algo difícil assim, não é algo... Eu achava que, nossa, 3 pontos de fuga é super difícil, não. É algo simples também. Só que é o seguinte, imagina que a gente está aqui numa rua, a gente está na rua e a gente tem uma construção na rua. E a gente olha lá para baixo e a gente vê um cara lá trabalhando, certo? Então imagina que a gente tem essa visão. E imagina que a gente está num prédio, a gente está numa rua e a gente está assim, próximo, na mesma calçada do prédio, só que a gente olha lá para cima do prédio. A gente vê o prédio meio que nesse ângulo, certo? Então, 3 pontos de fuga é mais ou menos isso. É uma visão quando você olha lá para baixo e quando você olha lá para cima. Pode ver aqui, ó, ele mostra aqui pra gente, ó. Então lembra quando eu falo lá no começo do livro para vocês sobre a importância da altura do olhar? É meio que isso. A altura do olhar, ela influencia, ela ajuda muito em todos os pontos de fuga. No primeiro, segundo e terceiro. Ainda mais aqui no terceiro. Quando a gente chega no terceiro e a gente estuda ali sobre a altura do olhar, tá muito mais fácil para a gente entender sobre
sobre os 3 pontos de fuga. Eu vou mostrar para vocês algumas imagens aí, ó, vou colocar aqui na edição do vídeo, uma imagem que a gente olha para baixo, assim, a gente tem uma visão de baixo e a gente enxerga os 3 pontos de fuga. Aí eu vou colocar também uma imagem quando o ponto de fuga está lá em cima, tá? Para mostrar para vocês. Aqui, ó, galera, se a gente for ver, imagina que a gente está aqui em cima desses prédios, a gente olha lá para baixo. A gente tem uma visão meio... O ângulo, assim, do 3 pontos de fuga é diferente, sabe? Então é meio que isso, assim, a altura do olhar, ela acaba ajudando muito a gente quando a gente acaba entrando aqui nos 3 pontos de fuga. E é essa abordagem aqui que o livro traz sobre 3 pontos de fuga. Ele fala aqui, né? Olhando para cima e olhando para baixo. Lá, quando a gente olha para cima e quando a gente olha para baixo. Tem a mesma coisa, né? Essa ideia aqui, ó, de olhar para baixo, ó, é a mesma ideia daqui, tá vendo? Aqui a gente está olhando para cima. Então, 3 pontos de fuga, pessoal, é bem... Não é nada difícil também, é bem simples. O que eu recomendo para vocês é o seguinte: estuda primeiro um ponto de fuga, entende ali aquela questão da altura do olhar. Depois que você tá bom assim com um ponto de fuga, faz o seguinte: passa para os 2 pontos de fuga. Legal, tô entendendo aqui 2 pontos de fuga. Eu entendo que às vezes o ponto de fuga pode estar fora da imagem, tá legal. Vai estudando para o quê? Para depois, quando vocês forem estudar os 3 pontos de fuga, cara, vai estar bem simples assim. Então é algo que eu indico bastante para vocês. Começa ali por um ponto de fuga, 2 e 3, tá? E entende bem ali sobre a altura do olhar. Vamos ver mais algumas coisas aqui. Aqui é a mesma coisa lá que eu falei para vocês sobre o Google Maps, né? Aqui a gente... Tá vendo? Ó? Aqui a gente... Imagina que você está na rua, você está olhando assim, ó. Aqui depende da sua altura do olhar, né? Você vê que essa coisa de altura do olhar, ela é fundamental na perspectiva. É uma coisa que a gente pode estar fazendo um estudo no dia a dia mesmo, a gente pode estar andando na rua e às vezes mudando assim o olhar, olhando para cima, olhando para baixo, entender mais sobre essa questão assim de olhar o ponto de fuga, olhar a linha do horizonte ali na rua, né? Aí aqui os 3 pontos de fuga, né? Um aqui, 2, 3. E mais algumas coisas aqui que ele aborda no livro, que eu acho que não... Para agora não vale muito a pena, assim. E é isso aí, galera. A gente vai finalizando aqui esse livro. A gente falou bastante coisa aí hoje sobre ele. É um livro que eu curto muito. O link desse livro vai estar aí na descrição do vídeo. Galera, se vocês curtiram esse vídeo, deixa um like aí no canal. E comentem também aí o que vocês querem ver mais aqui no canal, tá? Mais coisas que eu posso estar trazendo aí pra vocês. Obrigado quem ficou até o final. Valeu, tamo junto e até a próxima.